pode explicar o surto recente de ataques zumbis nos Estados Unidos? Um megavírus militar? Uma variedade agressiva de raiva criada em laboratório? Uma super gripe mutante? Ou até o pós-zumbi haitiano? Qualquer que seja a fonte, é vital que os americanos se preparem para o apocalipse zumbi. Arquivo confidencial. Plano de contingência anti-zumbi. Maio de 2011. Atlanta, na Geórgia. O Centro para o Controle de Doenças publica um guia de emergência sobre como sobreviver a um apocalipse zumbi. O relatório inclui conselhos básicos sobre itens para um kit de emergência, galões de água, alimentos não perecíveis, rádio de pilhas. Mas o documento também menciona que o CDC tem autoridade para isolar o público e colocá-lo em quarentena. Em 2011, o Centro para o Controle de Doenças, na tentativa de conscientizar o público sobre os preparativos para um desastre natural, publicou um relatório que descrevia como, no caso de uma invasão de zumbis, a sociedade deveria estar preparada. Um vazamento do governo levou a uma conspiração para cobertá-lo? A pesquisa militar sobre vírus é bem documentada. Supergermes são desenvolvidos e cultivados em laboratório. Com os vírus à solta, uma epidemia não é apenas possível, é inevitável. Como você sobreviverá? O que eu faria nesse caso seria estocar munição e me preparar para o pior. Eu acho que nós não podemos fazer muito mais além disso. Porque, sejamos francos, se for uma doença incurável se espalhando pela sociedade, nenhuma arma, muralha ou escudo vai nos proteger dela. O fato é que nós estamos preparados para isso. Estamos preparados porque chegamos tão perto do apocalipse em tantas ocasiões diferentes que só um idiota não estaria preparado. Arquivo confidencial. Abrigo contra o apocalipse zumbi. 2011. Em algum lugar no centro-norte do Kansas. Larry Hall, um engenheiro de software adepto do sobrevivencialismo, vê o mundo ao seu redor desmoronando e decide agir. Sua ideia se transforma em realidade na forma de um silo subterrâneo de mísseis convertido, capaz de sobreviver a qualquer apocalipse, incluindo o zumbi. Cada uma das 8 unidades foi vendida por $1 milhão. Um segundo condomínio para a sobrevivência estaria sendo construído. Hoje temos apartamentos em silos de mísseis sendo vendidos como proteção contra algum tipo de doença. Eles são imunes a perigos biológicos porque foram feitos para isso. Eles existem. Por $1 milhão, compre a sua parte de um silo de mísseis completo com janelas artificiais e um sistema de segurança. Algo que eles não têm é o endereço conhecido. Se você é um dos 8 proprietários sortudos, sabe onde eles ficam. Se não, azar o seu. Existem coisas que você pode fazer que o ajudarão basicamente a continuar inteiro por uns 3 ou 4 dias. Estes silos de luxo serão invadidos por sobreviventes desesperados nos primeiros dias de pânico do apocalipse zumbi? Ou nós ficaremos de fora, obrigados a enfrentar hordas de monstros comedores de cérebros sozinhos? Os especialistas em sobrevivência ressaltam a importância de um plano de fuga. Mantenha a calma. Afaste-se de cidades populosas. E, acima de tudo, esteja preparado para correr. Zumbis da vida real podem causar o fim dos tempos? A humanidade, ao brincar de Deus, atraiu sua fúria. A questão não é se os zumbis atacarão, mas quando. Da ficção à realidade, os zumbis saltaram do entretenimento para o noticiário. Os
surto recente de comportamento zumbi é um sinal de um vírus disseminado pelo governo ou de um ato divino? Alguns dizem que o julgamento final está se aproximando. Os humanos podem ser os causadores do seu próprio fim. Nós estamos cada vez mais perto de fazer uma descoberta terrível que não poderemos controlar. Como tudo que já viveu, a humanidade vai morrer. Quando o ser humano for extinto, qual será a causa? A inscrição na sua lápide será: morte por zumbi. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Segundo as teorias da conspiração, ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? Hoje, vamos revelar os segredos do arquivo confidencial HAARP. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. A cerca de 290 quilômetros de Anchorage, encontra-se a remota cidade de Gakona, no Alasca. É lá que, de acordo com alguns, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país. E talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. Algumas teorias afirmam que a morte de animais em massa pode estar ligada aos experimentos realizados nas instalações do HAARP, porque, repetindo, não fazemos ideia de quais são os efeitos disso. Gado leiteiro apresentando comportamento aberrante. Tecido fetal danificado. Catarata. Mutações inesperadas na vida selvagem têm surgido na área irradiada pelas antenas há anos. Especula-se que quando o HAARP é ativado e dispara ondas de baixa frequência contra a ionosfera, isso afeta a migração de animais e manadas de animais. A lista de efeitos colaterais indesejados do HAARP é enorme. Quando afetamos a migração de baleias ou de abelhas,
Não afetamos apenas estes animais, mas o planeta Terra como um todo. As pessoas deviam se perguntar se o HAARP não está afetando as forças fundamentais da natureza. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. Arquivo confidencial. A patente do HAARP. 1987. Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Mesmo a patente dos instrumentos do HAARP está escrito na capa. Um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre. Os objetivos